ele numa escola pública federal. A gente está aqui para contar um pouquinho para vocês de uma experiência muito gratificante que a gente teve no ensino médio de um projeto que a gente realizou juntos. Oi pessoal, como a Isadora me apresentou, eu tenho 18 anos, sou Luiz Felipe. Eu nasci no sul de Minas Gerais, uma cidade pequena, mas vivi grande parte da minha vida aqui em Juiz de Fora. E aí a gente estudou nesse colégio juntos e lá a gente teve uma expansão muito grande na nossa perspectiva de mundo e juntos a gente começou a pensar em formas de impactar a sociedade brasileira e de uma forma assistencial, contribuindo para o bem comum. E pensando nisso, a gente acabou se envolvendo nesse projeto e é por isso que a gente está gravando esse vídeo. Esse é o nosso objetivo principal, mostrar que jovens como nós, de escolas públicas, podem fazer a diferença com iniciativas pequenas, simples e fáceis de se pensar que fazem a grande diferença na vida de outras pessoas. Agora a gente vai explicar melhor para vocês como que era o nosso projeto e como que tudo começou. Bom, o nosso projeto no final chamava Estratégia de Alternativas de Ensino de Química para Alunos Cegos, mas ele não começou assim. Como que começou isso tudo então? Primeiro, eu e a Isadora, em meados de 2015, a gente estava pensando em como que a gente poderia iniciar um trabalho voluntário, porque a gente tinha muita vontade de se envolver com esse tipo de iniciativa. E aí a gente começou a pensar nas coisas mais clichês, que todo mundo pensa quando pensa em trabalho voluntário, que é trabalhar em hospitais, ajudar pessoas com alguma doença, mas a gente nunca pensa, na verdade, nas pessoas que estão mais próximo da gente. Por que eu falo isso? Porque os cegos com os quais a gente trabalhou, eles precisavam de auxílio nos estudos. E a gente, como estudantes, tinha essa responsabilidade e essa possibilidade de ajudar eles, só que a gente não tinha consciência disso. E isso é muito interessante porque a gente só foi perceber isso depois que a gente começou esse trabalho. Nessa época que a gente estava procurando essa forma de trabalhar com voluntariado, eu pesquisei muitos lugares e muitas possibilidades e acabei encontrando na internet uma oportunidade de trabalhar na ACEGOS, que é a Associação de Cegos de Juiz de Fora. E lá eles precisavam de ledores para os cegos que estavam atendendo a associação. E aí, na reportagem, falava para a gente entrar em contato com a prefeitura de Juiz de Fora. E aí, durante semanas, a gente tentou vários contatos sucessivos e a gente não conseguia, porque sempre as pessoas não estavam presentes para ajudar a gente ou não sabiam na hora o que a gente precisava e redirecionava a gente para outras pessoas que também não sabiam responder. E então a gente decidiu ir pessoalmente na associação para perguntar como que a gente poderia ajudar. Quando a gente fez isso, eles ficaram muito felizes, receberam a gente de braços abertos e passaram um aluno pra gente que precisava de reforço na disciplina de Química. E a gente começou dando aulas de Química para ele, tentando explicar o diagrama de Pauling. Depois que a gente começou a trabalhar com Química com esse cego, a gente começou a expandir o nosso trabalho na associação e pegar outros cegos com aulas individuais de português, geografia, e no final a gente acabou juntando uma turma de 6 cegos para ensinar matemática para que eles pudessem participar de um concurso. Bom, então nós fizemos um contato com o Departamento de Química da UFJF, com a professora Ivoni. Primeiro a gente marcou uma reunião com ela, que ela já trabalhava no campo da surdez, e a gente explicou para ela do nosso projeto que a gente desenvolvia como voluntários na Associação dos Cegos, e ela aceitou esse desafio, que era uma coisa nova para eles, de trabalhar com cegos. E aí nos encaminhou para quem foram nossos orientadores também no projeto, a Giomara, a Maria e a Sandra. E nós começamos a desenvolver esses encontros e o projeto acabou se transformando então numa iniciação científica que a gente fez, que foi o Probic Júnior. Tá, gente, agora a gente vai, para ser um pouco mais objetivo, responder algumas perguntas que a gente fez a nós mesmos para elucidar um pouco das nossas experiências com mais precisão. Então, primeiro, por que a gente desenvolveu o projeto? Eu acho que a gente desenvolveu isso por uma necessidade mesmo inicial, que a gente queria de ajudar alguém, como a gente viu antes que a maneira melhor da gente ajudar seria como estudante, sabe? Passando a nossa experiência de estudantes junto com eles para poder fazer com que eles alcançassem o sonho deles também, de fazer Enem e tudo mais, porque os anseios deles eram muito parecidos com os nossos, a gente só não percebia isso antes. Depois que a gente se deu conta, tudo fez muito mais sentido. E por que eles vão ser privados dos sonhos deles e a gente não? Exatamente. Então, eu acho que foi basicamente por isso. A gente acabou descobrindo essa necessidade, não intencionalmente, e a gente viu que era muito importante a gente estar presente lá com eles, motivando eles a continuar estudando, porque muitas dessas pessoas que têm alguma deficiência, alguma necessidade especial, elas às vezes se sentem mais desmotivadas para estudar pelas inúmeras dificuldades que elas têm ao longo disso.
Inclusive, por exemplo, nós construímos modelos ao longo do nosso trabalho e eu acho que ajudaram muito eles a ter uma visão melhor da química, entendeu? Então é muito importante fazer esse tipo de coisa que está ao nosso alcance para poder ajudar. Porque às vezes a pessoa só precisa de uma coisa simples e tudo para ela ter uma visualização igual à nossa da matéria. Eu acho interessante porque primeiro partiu de uma necessidade nossa de querer ajudar alguém, mas muito além disso, quando a gente começou realmente a se envolver, a gente viu a necessidade deles. Então a gente meio que saiu do nosso mundinho, do nosso ego, para conhecer a necessidade dos outros. Eu acho que isso foi um dos grandes ganhos, porque a gente teve um trabalho na nossa própria empatia que foi fundamental e que até hoje atua muito na nossa vida. E por isso que a gente queria tanto gravar esse vídeo. E eu acho interessante também, igual a Isadora tinha falado, que esses alunos eles não são incentivados a estudar. E isso não parte só dos desafios que eles têm ao longo da vida, mas também dos professores. Os professores não estão preparados para lidar com esses alunos em sala de aula. E muitas das vezes, inclusive a gente teve experiência e viu isso com nossos próprios olhos, eles são dispensados das salas de aula e os professores dão a nota para eles, para que os professores se livrem desse fardo que eles acabam se tornando, sendo que na verdade eles só querem aprender igual a gente. Exato. Tem jeito sim deles aprenderem igual a gente, é só a gente trabalhar junto com as limitações que eles possam ter e ajudar eles. Exato. Ver qual é a necessidade deles e pensar em formas de sanar esses problemas através de materiais como os que a gente desenvolveu, que são materiais baratos e muito fáceis de fazer. Exatamente. Então não tem por que você se excluir desse processo de mudanças. Na verdade, você tem que participar disso porque a gente vive em comunidade. Depois a gente se deparou com o desafio de como ensinar os modelos atômicos que foram retratados ao longo da história da química para uma pessoa com deficiência visual, para que ela pudesse ter na cabeça mais ou menos uma representação desse modelo e de uma forma um pouco mais entendível. E aqui a gente tem o modelo de Thomson, o modelo atômico de Thomson, que a gente tentou fazer aqui uma representação dele, e aqui a gente tentou representar também o modelo de sistema planetário de Rutherford e, por fim, o modelo quântico já de Bohr, que também a gente tentou representar de uma maneira bem simples aqui, com as camadas e tudo mais. Sim, aqui a gente tem também um experimento do Rutherford, e aqui eu não sei se dá pra ver, mas tem uma fila de nylon, que seria, na verdade, a distribuição dos feixes de luz. E, por fim... A ampola de Crookes também foi utilizada na elucidação de todos esses modelos. A gente também construiu ela para poder facilitar a visualização também. E o que tem de comum entre todos esses materiais? São materiais que foram utilizados e construídos com coisas baratas, escolares, massinha, isopor, arame, caixa de garrafa PET, tampinha de garrafa, coisas muito simples e muito fáceis de encontrar, muito baratas. Então é uma forma fácil de levar o conhecimento a todos. E aqui está o último modelo que a gente criou juntos, que foi uma tabela periódica. E aqui a gente tentou fazer ela bem inclusiva mesmo, porque é uma tabela que tanto pessoas sem necessidades especiais quanto as pessoas cegas podem utilizar juntas. E então a gente tentou fazer ela bem adaptada. A gente colocou as siglas, os elementos em alto relevo e ao lado o braille para que eles pudessem ler juntos. E aqui na divisão dos metais, dos ametais, a distinção do hidrogênio ali, tudo mais, a gente tentou procurar fazer tudo numa textura diferente para que eles também pudessem sentir as divisões que existem dentro da tabela periódica. Então aqui a gente usou uma lixa, aqui um tecido, lá um tecido diferente para eles poderem distinguir tudo isso. Aqui a gente também colocou uma distinção entre sólido, líquido e gasoso, que são miçangas diferentes, para que quando eles encostassem eles pudessem ver o estado do elemento químico que eles estavam analisando. Foi muito bom a gente fazer essa tabela porque eles tinham também dificuldade em poder imaginar essa tabela, e então a gente pensou em fazer ela para poder suprir essa demanda. Sim. Fazer com que eles pudessem ter uma visão mais aproximada do que é uma tabela periódica e ajudar eles nos estudos, claro. Tá, e a penúltima questão. O que a gente aprendeu com isso e por que isso é importante pra gente e pros outros? Bom, primeiro, a gente teve uma expansão enorme, muito significativa nas nossas habilidades empáticas, falando de um jeito bonito. Mas basicamente a gente se colocou no lugar de outra pessoa
e a gente pôde perceber o quanto que isso causa um estranhamento e quanto que a gente está distanciado de realidades totalmente diferentes da nossa, de privilégios que não existem e privilégios que a gente tem o tempo todo e que na verdade a gente não escolheu, né, isso. E às vezes a gente já tem um preconceito de associar uma deficiência com, às vezes, um déficit cognitivo. Exato. E a gente vê, quando a gente trabalha, que não tem nada disso. Nossos alunos todos super inteligentes, super esforçados, todos eles com vontade também de aprender igual a gente. Exato. Eu acho que essa parte do esforço foi uma das coisas que mais me marcou também. Porque por mais que os professores dispensaram eles das salas e eles tinham várias barreiras na hora de aprender as disciplinas, eles continuavam lutando muito para que eles tivessem um mínimo, que era uma educação de qualidade, ou então, pelo menos, conhecer um pouco da química e dos outros assuntos. Então, isso para mim foi um choque, porque eu percebi também o quanto que eu não valorizava o suficiente o ensino que eu tinha no meu colégio. Isso. Também colocar o nosso conhecimento em prática. Tudo que a gente aprendeu na escola, em prática. Foi um desafio também explicar tudo isso para eles. Foi ótimo pra gente, porque a gente aprendeu muito melhor, e eu acho que também foi muito bom pra eles. Sim. Porque aí eles puderam visualizar melhor tudo e ter uma experiência de aprender junto com estudantes como eles. E por último, que eu gostaria de enumerar, é que além da gente se colocar no lugar dos alunos cegos, a gente também se colocava no lugar de professores. Exatamente. Então, a gente, dentro da sala de aula, não tem noção do que é um professor lá na frente se esforçando e se esgoelando para tentar fazer com que os alunos entendam o que ele está querendo passar. E quanto que isso é difícil de realmente passar a matéria de uma forma entendível para que todo mundo conseguisse entender em coletividade. Então, durante o nosso trabalho, a gente também teve essa visão e essa outra perspectiva. E foi muito bom pra gente, porque a gente realmente ampliou muito nossos horizontes em todos esses aspectos e muitos outros. Então, agora vamos pensar em formas de solucionar os problemas que a gente tem hoje na sociedade brasileira, que limitam o alcance dessas pessoas com necessidades especiais a serviços educacionais e assistenciais. Primeiro, acho que a gente pode pensar nos docentes, né? Igual eu falei, no despreparo dos docentes para a tarefa de ensinar. Muitas vezes ensinar as pessoas com necessidades especiais da maneira melhor possível para eles também, né? Sim. Então, acho que para aqueles que já estão formados, podiam procurar cursos de formação continuada, e para aqueles que ainda estão na graduação, procurar uma formação nisso, às vezes matérias que trabalhem nisso e tudo mais. Podia fazer discussões na sala de aula que promovessem um debate com relação a como promover uma estratégia alternativa de ensino para que pessoas com necessidades especiais também fossem incluídas também na sala de aula. Também Exato. Da aula. E pensando agora em como que o governo pode atuar nessa questão, como que você acha, Isadora? Eu acho que entra muito em dar mais investimento para a educação, não deixar projetos de iniciação científica pararem. A gente vê muitos projetos de iniciação científica hoje parados por falta de verba, por falta de investimento, por falta de estímulo muitas vezes. E eu acho que precisa ter mais investimento nisso, tanto para a gente tentar ajudar melhor nessa questão da inclusão, as pessoas que trabalham com isso ajudarem melhor no geral, tanto para outros projetos também que estão em andamento. E eu acho que, por outro lado, a gente precisa pensar em políticas públicas eficientes que realmente atuem nesse cenário de uma forma a promover mudanças significativas. Porque hoje no Brasil a gente vê o contrário acontecendo. A gente vê um cenário de retrocesso legislativo em que os parlamentares aprovam propostas e PECs que, na verdade, cortam gastos na educação, cortam gastos com serviço assistencial, e isso não é nada benéfico para esse tipo de pessoa com necessidades especiais chegar ao mesmo nível de educação que nós chegamos, porque se já tendo, antes de ter esses cortes, a gente já tinha muita dificuldade de alcançar um nível legal de educação, tanto pra gente quanto para as pessoas com necessidades especiais, imagina agora sem investimento para os próximos 20 anos, por exemplo. Exatamente. Complementando também, que esse projeto fez uma diferença enorme na nossa vida, e várias outras pessoas que poderiam também se engajar nisso agora estão tendo menos oportunidades com todo esse corte de verba, com todo esse desmanche da educação. Então, acho que é muito importante voltar a incentivar isso e fazer com que outras pessoas se engajem também em projetos inclusivos e em outros projetos educacionais. Sim. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham se sentido incentivados a seguir esse mesmo caminho que a gente, mesmo durante a juventude. Não se sintam reprimidos ou impotentes por causa da idade que vocês têm ou por causa do ambiente de onde vocês vieram.
Qualquer um pode participar de algo desse tipo e desse porte e pode fazer a diferença. Eu acho que muito interessante vocês sempre pensarem em formas de fazer a diferença de uma forma diferente, que é basicamente você pensar com uma cabeça inovadora, fora da caixa. Então, pessoal, vem com a gente e vamos fazer a diferença. Obrigado. Obrigada.